Obrigada, Tida e a Márcia. Agora a gente vai fazer um intervalo, tá? De 20 minutinhos. Tem um café. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso encontro. Chamaremos agora a Carla Martins, que é auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego no Rio de Janeiro, e que vai fazer o relato de um caso de acidente em postos na Grande Salvador. Bom dia a todos. Como Simone falou, meu nome é Carla, eu sou auditora fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro, onde eu estou há uns 8 meses. Eu era da Bahia, da SRTE da Bahia, que foi onde aconteceu esse acidente que eu tive a oportunidade de me debruçar um pouco sobre ele, tirar algumas conclusões do ambiente de trabalho, do que levou a acontecer o que aconteceu. Enter, né, aqui. Tá, achei. Bom, então, o contexto inicial do que eu estou falando foi justamente a notícia de um incêndio que aconteceu no posto de combustíveis Alto Posto Salvador. É um posto de combustíveis que se localiza num bairro da cidade de Salvador, que é um bairro chamado do Cabula. É um bairro bastante movimentado, muito fluxo de veículos, muito engarrafamento. Esse incêndio teve o seu início por volta das 7 da noite, no final de maio do ano passado. A mídia, quando noticiou, falou que foi por volta das 20 horas. Né? Por volta das 20 horas, a maior parte do evento adverso já tinha sido debelada. Dentro desse contexto, é preciso que se ressalte que a Superintendência da Bahia, em fevereiro, ela tinha recebido uma denúncia feita pelo Sindicato dos Postos da Bahia, que é o Simposba, que é um sindicato muito atuante na área, em relação a uma rede de postos, a chamada Rede de Postos Petróleo. Essa rede é um conglomerado de 3 empresas. E eles denunciavam várias irregularidades, né, dentro das normas regulamentadoras 5, 6 e 24, e pediam a realização de uma mesa redonda com o intermédio da Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, eles diziam que tinha problema de CIPA, ou não tinha CIPA, ou não tinha uma pessoa responsável por executar, por realizar os ditames da norma regulamentadora 5, falava da 6, que é a que fala sobre os EPIs, então falava que havia uma dificuldade muito grande dos trabalhadores desses postos terem calçados, o calçado de segurança, e a 24, que fala sobre condições de conforto e higiene, eles falavam de falta de local para refeições, eles falavam da precariedade das instalações sanitárias, da falta de higiene, e eles pediam essa mesa redonda. Esse pedido entrou em fevereiro. Em maio, aconteceu o acidente. Quando nós fomos, nós auditores fiscais, na verdade fui eu e um colega, né? Ambos engenheiros. Eu sou engenheira química, ele é engenheiro eletricista, esse colega que foi comigo. Nós fomos, na verdade, para fazer a fiscalização do ambiente de trabalho como um todo. A gente foi uma semana depois que houve o incêndio. Constatamos logo, né, que o posto estava localizado próximo a ruas de movimento grande de veículos
ele era um posto aberto, mesmo quando nós chegamos, ele estava parcialmente destruído. Na verdade, ele estava num processo de reconstrução. Eu vou até falar aqui, tinha uma obra sendo executada, uma obra de construção civil de reforma do posto. Mas dava para ver que ele era muito exposto, né? E, pelas entrevistas que a gente realizou, os trabalhadores relatavam que havia constantes alagamentos, principalmente no período das chuvas em Salvador. Período de maio a agosto chove bastante. Então, pela própria concepção e a localização do posto, tinha alagamento. Vimos que tinha também extintores de incêndio, tinham 3 extintores, né? Tinha um em cada bomba, tinham 5 extintores. Um em cada bomba, 2 na lanchonete, todos no chão, sem sinalização. Nesse posto trabalhavam 9 trabalhadores, 8 frentistas e um gerente. Mas podemos observar, num segundo momento, através da análise documental, e é preciso que eu comente isso, porque isso revela um pouco da desorganização já chegando, que os trabalhadores deste posto, na verdade, eles estavam registrados pelas outras empresas da rede. Como tinha 3 empresas dentro da rede, essa Torres Barbosa, a Só Combustíveis e o próprio Alto Posto Salvador, alguns eram registrados na Torres, outros no Alto Posto. Então, ninguém sabia quem era de onde. E variava também o local de prestação de serviços. Havia momentos em que eles eram chamados para prestar serviço. Eles tinham o que eles chamavam da base. Eu tenho a base nesse posto, mas, eventualmente, na semana que vem, eu vou precisar prestar serviço na Torres Barbosa. E também, diferentemente do que foi comentado aqui, pelo menos em relação a essa rede, havia uma rotatividade, uma pouca permanência do trabalhador nessas empresas, né? Sim, e nesse quadro geral da rede tinha frentistas, lavadores, mecânicos, auxiliar de gerência, tinha zelador, tinha vigilante. No Alto Posto Salvador, nas visitas que a gente realizou, encontramos 9 trabalhadores, 8 frentistas, 1 auxiliar de gerente. Quando a gente chegou, como eu disse, estava tendo a reforma da parte atingida. Uma bagunça, assim, desculpem o termo, uma bagunça total. Essa obra estava sendo executada por um grupo de 6 trabalhadores, obviamente sem registro, em condições precárias de trabalho. Eles tinham sido contratados por um engenheiro completamente estranho à empresa. Esse engenheiro não era prestador de serviço, nem consultor, ele era amigo do dono da rede. E ele resolveu prestar um favor, resolver um problema do amigo, né? Arrematando essas 6 pessoas, que, segundo ele encontrou praticamente na rua e fez o favor de colocar para trabalhar dentro do posto. Eles estavam ali alojados, na verdade, dormindo, comendo, eu não posso dizer nem assim num recinto, numa área, mas assim, numa espécie de cabana que eles tinham feito, enfim, condições precárias e, obviamente, reprovadas por nós. Tanto que a gente, nós dois, eu e o colega, a gente teve a preocupação de ir logo, mais imediatamente, tentar resolver essa situação desses 6 trabalhadores que estavam bem precárias. Continuando a avaliar o ambiente de trabalho, a gente viu que havia um banheiro, uma instalação sanitária para uso dos trabalhadores do posto. Esse banheiro tinha um vaso, um chuveiro, uns 5 ou 6 armários, as portas abertas, os armários quebrados, muito mal conservados. Mas, assim, havia uma dificuldade de acesso a esse único banheiro, porque tinha muito material amontoado. Todo tipo de vasilhame, todo tipo de entulho estava ali. A alegação foi que, com o próprio incêndio, eles estavam sem ter onde colocar material e aí acumularam ali. A gente já dá para construir,
na cabeça a desorganização que imperava. Do lado desse banheiro tinha um recinto bem pequeno, um quartinho, para uso do gerente. Também tinha muito material armazenado, com vasilhame de lubrificante. E era ali que ele, inclusive, estocava as amostras, ou uma parte das amostras, o que dava, porque o espaço era pequeno, o entulhamento era muito grande. Tinha água, tinha não era um bebedouro, era um galão de água à temperatura ambiente que estava nesse quartinho, nesse recinto, disponível para os trabalhadores, que era a água potável e fresca para eles. Em Salvador, na maior parte do tempo, a temperatura é alta, né? Cerca de 30 graus. Então, a água não estava assim muito fresca. Não tinha local de refeições. Na verdade, tinha uma lanchonete. Como Alexandre falou, é um verdadeiro, como é que você falou? Um ponto de entretenimento, né? Nesse posto. A concepção das instalações eram assim, paralelas. A construção, tinha uma construção aqui que tinha esse banheiro de uso dos trabalhadores, ao lado o recinto, a salinha do gerente, ao lado a lanchonete, né? E essa lanchonete o gerente alegou que seria o local de refeições dos trabalhadores do posto. A gente constatou que não era nada disso. Na verdade, eles faziam as refeições por ali mesmo, pela pista, pelos cantos, porque essa lanchonete ela era arrendada até por um trabalhador da Rede Petróleo que prestava serviço na Torres Barbosa, em uma das empresas da rede. A higienização era precária em todo o ambiente, não era só nas instalações sanitárias, não. Era na sala do gerente, era na pista de atendimento, a própria lanchonete muito mal conservada, enfim. A falta de higiene imperava. Os frentistas, nesse posto, desempenhavam essas atividades que são muito comuns. Abasteciam e limpavam o posto. Eles se queixavam, inclusive, de falta de material de limpeza, que o ambiente era muito sujo também, assumindo até um pouco dessa culpa, entende? Que o ambiente era muito sujo também porque eles não conseguiam efetuar uma limpeza efetiva, não tinham material. Eles tinham recebimento de combustível via caminhão-tanque, mais ou menos uns 3 por dia. Eles verificavam o nível, eles coletavam a amostra, uma grande parte dessas amostras ia para essa salinha do gerente, faziam horas extras com frequência. Muitas vezes eles iam de uma empresa, de um posto da rede para outro. Então eram 3, às vezes eles terminavam o expediente em um e iam para o outro para cobrir alguém que tinha faltado ou algum problema. Faltavam muito, então havia desrespeito à duração da jornada, inclusive intervalo intra e entre jornadas, até pelo fato de não ter local de refeições. A refeição era realizada em 10, 15 minutos, 5 minutos, muitas vezes na própria pista. Dobras de turno e falta ou demora no registro dos trabalhadores. Especificamente no Alto Posto de Salvador, não encontramos problema de registro, mas na rede de postos, sim. E na obra de reforma total, os 6 trabalhadores, dos 6, nenhum ainda havia sido registrado à época que fomos ao posto pela primeira vez. Eles relatavam muitos dos problemas que Alexandre sempre coloca, né? Que é comum na pista o pessoal fumando, usando o celular, deixar o motor em funcionamento. Treinamento é insuficiente. Na verdade, no caso do Alto Posto de Salvador, no caso da rede de postos de petróleo, eu faço muita questão de falar até o nome da empresa, porque eu fiquei indignada com essa situação precária no ambiente superurbano, dentro da cidade, né? Que às vezes a gente encontra nos limites, né, externos, numa distância maior do centro da cidade. Esse não. Uma zona movimentada, uma rede que eu diria assim, com recursos. Se vê que
Os 3 postos são postos grandes, de alto movimento, e o ambiente de trabalho ser desse jeito, os trabalhadores serem mal assistidos e maltratados da maneira que encontramos. Então, não tinha treinamento, nem sobre atendimento ao cliente, pelo menos não no Alto Posto Salvador. Como fica numa região de grande movimento, muitos carros entravam no posto para fazer algumas conversões que eram proibidas na via pública, para cortar caminho, para escapar de sinal de trânsito. Acontecia bastante. Já tinha ocorrido assalto nesse posto, na lanchonete do posto, com uso até de arma de fogo. Havia disponibilização de 2 uniformes para os frentistas, mas o calçado de segurança, que inclusive foi objeto da denúncia, né, de um dos itens denunciados pelo sindicato, o calçado de segurança, o empregado comprava as próprias expensas, né, ele comprava o calçado e assinava o recibo de que a empresa havia dado o calçado para ele. Então, nem o calçado eles realmente tinham ofertado, fornecido pela empresa. Tinha somente os 2 uniformes. Porque, né, o uniforme é o visual da empresa, existe uma preocupação com isso. Eles não tinham feito exame médico, não tinham feito exame médico admissional e não tinham feito exame médico periódico. Todos os trabalhadores da rede, não era só do Alto Posto Salvador, não só os 9, mas todos os da rede. Os exames médicos, na verdade, estavam começando a serem chamados para fazer as avaliações clínicas naquela semana, em virtude, talvez, das notícias na mídia negativas, porque aconteceu o acidente. O PPRA e o PCMSO, né, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o Programa Médico, na verdade, eram, como disse Alexandre, eram só papel. Porque o conteúdo, na verdade, do PPRA, o cronograma do PPRA, ele previa a realização de monitoramentos ambientais e o status lá para a realização de monitoramento estava em andamento, né? Previa treinamento de segurança, treinamento de combate a incêndio, inclusive treinamentos periódicos, quer dizer, tudo escrito no papel e nada aplicado, né? Nada implementado. E o programa médico previa exame clínico, hemograma, etc., mas também nada implementado. Bom, aí nós nos deparamos com a decisão de fazer a análise daquele acidente. Foi um acidente que não teve vítimas, né? Nem vítimas fatais, nem não fatais entre os trabalhadores, ou seja, não teve dano pessoal ao trabalhador, e antigamente o nosso sistema de fiscalização, o famoso SFIT, ele tinha lá número de vítimas, né? Se você colocasse 0, ele não entrava. Ele só entrava a partir de uma vítima. Então, assim, nós nos debruçamos sobre a necessidade de analisar esse acidente, como disse Danilo, ortodoxamente, né? Extra atividades. Nós não recebemos uma OS específica para isso, mas a análise do acidente, ela entrou dentro do processo de fiscalização daquela empresa. Bom, a obrigatoriedade da análise dos acidentes com danos pessoais, ela está consignada na legislação. Não só a NR18 e a 22 estabelecem procedimentos para análise, mas a própria NR4 e a 5 determinam que os acidentes sejam analisados, mas a decisão de analisar incidentes deve considerar a oportunidade de aprendizado e o potencial de ocorrência de eventos similares. E isso, nós chegamos brevemente à conclusão de que o potencial era alto, o potencial de dano do acidente era grande. Facilmente, esse acidente poderia ter se tornado um acidente ampliado, um acidente maior. Havia
vizinhanças residenciais bastante próximas, inclusive tiveram uma participação ativa no evento adverso como um todo, depois eu vou comentar. E a primeira vez que eu apresentei um pouco das características desse acidente foi, inclusive, num evento sobre a implementação da Convenção 8174, que fala sobre a prevenção de grandes acidentes. Eu coloquei como esse evento como o impulsionador ou o detonador do subprojeto de fiscalização de auditoria de postos de combustíveis dentro do projeto do benzeno da superintendência. Então, esse incêndio destruiu parte do escritório, assim. Então, tinha essa concepção, uma fileira construída, né, que tinha o banheiro dos trabalhadores, o banheiro dos clientes, o banheiro dos trabalhadores, a lanchonete. Era como se fosse um corredor em paralelo à pista com os tanques enterrados. Em cima dos banheiros ficava uma cozinha, tinha inclusive botijões de gás. Essa cozinha servia à lanchonete, não era para os trabalhadores. As chamas começaram no banheiro de clientes. Esse banheiro de clientes ele estava interditado e as chamas se propagaram rapidamente pelo teto de PVC do estabelecimento. Como eu disse, as bombas de combustível estavam em uma região próxima, paralelas ao escritório e à loja de conveniências. Bom, essa parte da reforma eu já falei. Bom, ainda teve um pequeno incidente que o primeiro caminhão de bombeiros que chegou, houve um defeito na mangueira de água, ele não pôde atuar, ele teve que ficar esperando 1 segundo, né? Então, o incêndio até tomou mais vulto por conta disso. As vizinhanças residenciais, as pessoas, no desespero de terem as suas casas atingidas, porque realmente ficavam muito próximas, acorreram ao local na tentativa de ajudar. Então, houve um tumulto muito grande, muito pânico, porque não tinha, a empresa não tinha qualquer tipo de planejamento de emergência, ninguém sabia o que fazer, na verdade. As pessoas ficaram batendo cabeça na hora do evento. Fazendo um pouco o histórico, né, como eu falei, na Bahia, em maio, junho, até agosto, chove bastante. Especialmente em maio do ano passado, choveu muito. Aí, um dos tanques subterrâneos do posto apresentou vazamento depois dessas chuvas. Como eu disse, a própria concepção do posto favorecia alagamento na pista, na beira do piso da lanchonete. Tinha alagamento no posto. Houve esse vazamento, a gasolina foi contaminada, e aí o que aconteceu? Os trabalhadores retiraram aquela gasolina, mais ou menos uns 200 litros de gasolina contaminada, armazenaram em todo tipo de vasilhame, de diversos volumes, e colocaram nesse banheiro de clientes. No primeiro banheiro, o menorzinho, um ambiente semi-confinado. Tinham, lá na Bahia a gente chama common goal. Tinha um common goalzinho na parede. Era a ventilação do banheiro. Eles, por falta de local para armazenamento desse material, eles colocaram ali e interditaram o banheiro para clientes. Então, depois desse período de chuvas, essa gasolina ficou ali vários dias. Eu me lembro do depoimento de um dos trabalhadores, ele falou assim para mim, doutora, estava para mais de mês aí. Então, como que a gente ia saber que isso representava um perigo? Estava para mais de mês. E não era a primeira vez que acontecia. Talvez nessa dimensão,
com esse volume de gasolina contaminada, sim. Mas o local já tinha sido utilizado mais de uma vez para estocar combustível quando ocorria essa contaminação. E aí, um dos trabalhadores, aí depois do expediente, né, digamos, depois do horário administrativo, depois das 6 da tarde, um dos trabalhadores da Torres Barbosa, de uma outra empresa, porque nessa só tinha os frentistas, e precisava vir um mecânico fazer o lixamento de uma peça para fazer consertos, né? E então, ele veio para fazer o conserto, ele veio depois que ele terminou o expediente dele na outra empresa da rede, ou seja, era depois de 6 horas que ele chegou no local, e ele então foi usar uma lixadeira elétrica para fazer esses reparos que ele foi convocado para fazer. Em uma região próxima, mas não numa região contígua, porque depois da lanchonete tinha um espaço. Mas o que aconteceu? Os vários dias de sol, né, provocaram a evaporação e criou-se ali um corredor de vapores de gasolina que, na verdade, ninguém percebia. O odor da gasolina é forte pelo posto todo. Para os trabalhadores, para as pessoas que ali laboravam, a situação estava normal. Tudo era comum. Aí, quando ele usou a lixadeira elétrica, se fez aquela combinação nefasta, combustível, comburente, ponto de ignição, foi produzida aquela língua de fogo que consumiu os vapores que estavam naquele corredor de vapores e atingiram o teto. O teto de PVC queimou rapidamente. E aí o incêndio se propagou muito rapidamente. Durante a entrevista a esse trabalhador, a esse mecânico, eu ouvi a frase, e aí eu faço esse destaque aqui. Ele falou para mim assim: doutora, eu dei bobeira, foi um descuido meu, porque eu fui usar a lixadeira elétrica aqui nesse ambiente. Mas assim, ele foi mandado para o Alto Posto Salvador, do posto da Torres Barbosa, onde ele tinha a base dele, como ele chamava, ele era fixo lá. Ele foi mandado depois do expediente para o Alto Posto Salvador para usar uma lixadeira elétrica, para fazer reparos especificamente com uma tarefa. E após o acidente, se sentindo muito culpado, ele já colocava para o Ministério do Trabalho que ele deu bobeira, porque ele usou o que ele foi requisitado para usar naquele ambiente de trabalho, né? Na verdade, a origem do descuido dele derivou de vários constrangimentos. Primeiro, a pressão de trabalho para a execução da tarefa. Ele foi, depois do expediente dele da Torres Barbosa, e como sempre era dito, não só para ele, mas para os mecânicos que se deslocavam entre as 3 empresas, para fazer os serviços rapidinho, né? Para ter a produção desejada. Aquela peça tinha que ficar pronta. E tem que ficar pronta hoje. Mas você não pode sair daqui agora e espere o seu horário terminar para você, fora do seu expediente, fazendo hora extra, completar essa produção que lhe é exigida. Houve intercorrências no processo de trabalho, a jornada de trabalho já estava prolongada, ele estava cansado, todos ali estão cansados, executando uma tarefa não cotidiana. Ele, na verdade, não conhecia o Alto Posto Salvador tão bem quanto conhecia o posto de trabalho dele. Ele também não tinha conhecimento dessa intercorrência, dessa alteração no ambiente de trabalho, dessa retirada de combustível contaminado e armazenagem no banheiro de clientes. No posto, não tinha
nenhum procedimento formal de trabalho. Na verdade, a observação da prática das atividades pelos colegas novos, em relação aos experientes, é que produziam o treinamento, né? Era o único treinamento disponível aos trabalhadores. As mudanças, essas alterações, essa retirada do combustível, que na verdade não foi a primeira vez, nem teria sido a última a ser realizada da maneira que foi realizada se não tivesse havido incêndio, introduziram perigos que não foram considerados. Na verdade, nem todos os trabalhadores do próprio Alto Posto Salvador tinham conhecimento de que havia aquela quantidade de combustível, de gasolina armazenada no banheiro de clientes. Porque, como eu disse, eles faziam uma alternância entre os trabalhadores da rede. Eles eram muitas vezes registrados por um, trabalhavam em outro, mas eles alternavam. Eles iam para a empresa onde eram registrados e pulavam entre as três. E eles não foram capacitados em momento nenhum para reconhecer e se adaptar às mudanças. Então, os perigos não eram conhecidos por todos, na verdade eram completamente desconsiderados, as informações não foram transmitidas, nem à parte dos trabalhadores do posto, nem ao mecânico que foi usar a lixadeira elétrica. A própria concepção da instalação favoreceu a ocorrência do acidente. Então, de acordo com a análise de mudanças, né, para ocorrer um acidente tem que ter alguma mudança ou variação no funcionamento habitual do sistema. Mesmo condições de trabalho precárias, elas podem existir durante um tempo sem que ocorra um acidente. O trabalhador que eu falei que me disse que tinha mais de mês que o combustível estava estocado ali, e o outro que me disse que não era a primeira vez que eles usavam aquele banheiro, um local conveniente, inclusive, porque era um local que podia ser de tempos em tempos interditado e não faria falta, palavras também do auxiliar de gerente, não faria falta para os trabalhadores, porque era um banheiro de clientes, doutora, não era o banheiro deles. Então, era uma prática, digamos, mais ou menos, não digo habitual, mas intermitente de trabalho, quando aconteciam esses alagamentos, esses vazamentos, essa contaminação do combustível. Em situações em que há desrespeito flagrante das medidas, das normas de segurança, basta pequenas mudanças para deflagrar, muitas vezes, o acidente, né? Na verdade, nesse caso, existe uma falsa aparência de responsabilidade do acidentado e de outros trabalhadores, como foi o caso desse mecânico, que se autorresponsabilizou imediatamente, né? Já na primeira entrevista, ele já assumia a culpa do evento como um todo. A gente classificou esse acidente como um acidente esperando para acontecer, né? Estava tudo em estado latente, só bastava uma pequena modificação para que a coisa tomasse corpo, né? A maioria dos fatores, na verdade, estava presente na situação de trabalho habitual. O trabalho habitual significava um desrespeito flagrante às normas, às medidas de segurança. Então, não se pode, nesse caso, nem falar em ineficácia da gestão de segurança e saúde no trabalho da empresa. Não existia uma gestão. Não existia uma gestão. Mesmo os programas de segurança eram formais, eram puramente papel, né? Na verdade, de conteúdo bem limitado, mas completamente inaplicados. Os resultados, o posto acabou celebrando o contrato de obra certa com os trabalhadores da reforma. Os trabalhadores da reforma ficaram quase um mês reformando o posto. Aí ele providenciou o SEI da obra, ele fez os exames médicos dos empregados, ele acabou finalizando as reformas, melhorou as instalações sanitárias, ele estendeu um pouco, eu falo agora, é o dono da rede, o proprietário.
figura difícil de conversar, inclusive, como a maioria dos empregadores desse setor. Então, ele aproveitou o ensejo da reforma, não só reconstruiu, né, o teto do estabelecimento, como deu uma melhorada nas instalações sanitárias, mas não providenciou local para refeições. Aí ele foi reincidente na autuação. Nós autuamos novamente, depois voltamos, depois de um tempo ele não tinha providenciado, ele usou novamente a desculpa de que ele criou um lugarzinho, um cantinho, um puxadinho na lanchonete, mas ele foi autuado de novo. Mas não resolveu o problema. Então, a gente autuou por ausência de registro dos empreiteiros da obra, falta de higiene dos banheiros, falta do local das refeições, não realização de exames médicos. Teve até essa alegação. Isso veio do dono da rede, que os exames médicos tinham sido queimados no incêndio. E autuamos também por não implementação dos programas. E notificamos, né, vem aí toda a parte da notificação, no âmbito do subprojeto dos postos de gasolina, dentro do projeto do benzeno, adotamos essa estratégia. Como os postos, em geral, eles têm uma resposta muito lenta à ação fiscal, a gente tem necessidade de autuar muitas vezes, e chegamos à conclusão que é um trabalho que se resolve lentamente no coletivo, né? Chamando, então, esse conjunto de empregadores, porque os trabalhadores eles já estão organizados e atuantes, né? Como eu falei, em nível de Bahia, né, o Simpósba é bastante atuante, ele representa realmente os trabalhadores. Então, chamamos, a estratégia foi essa, chamada dos empregadores, fizemos uma palestra. Essa primeira palestra não foi um sucesso, na verdade. O conjunto de empregadores desse setor é muito resistente. E a pretensão, né, era fazer uma apresentação do diagnóstico, dos resultados da ação fiscal, não só nesse posto, porque em paralelo a isso, outros colegas foram em outros postos realizar esses trabalhos de fiscalização, digamos que pontuais. Com esses resultados, nós resolvemos juntar e tentar trabalhar no coletivo. Então, a gente chegou a elaborar o que seria uma versão preliminar dessa notificação coletiva, que usa elementos da Convenção 174, que eu falei, que fala sobre prevenção de acidentes maiores. Então, pede, né, exige da empresa, já estou terminando, exige da empresa a elaboração de uma análise preliminar de riscos, de um plano de emergência, exige a previsão no PCMSO de ações de saúde relativas à exposição ao benzeno, exige a realização de inspeção de segurança periódica, promover capacitação, instalar sistema de sinalização, armazenar e sinalizar recipientes de acordo com a NR 26 e comunicar à superintendência os casos de acidentes. Essa notificação coletiva, na verdade, ela ficou ainda em versão preliminar. Eu, particularmente, não pude participar mais de uma segunda etapa desse trabalho, porque me desloquei da Bahia para o Rio. Mas, lá no Rio, ainda a fiscalização ainda de postos de combustíveis ainda é feita de uma forma pontual. Mas, levando o know-how da notificação coletiva, que ela é feita em outras searas do Ministério do Trabalho, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente pode fazer um trabalho melhor, ter uma atuação mais eficaz nesse setor. É isso. Aqui está o meu e-mail, se alguém quiser.
Obrigada.